Versículo 25 fala sobre o jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim me aprove todas essas coisas que foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma. Amém? Graças a Deus. Agora você pode sentar. Graças a Deus. Irmãos, Jesus, Ele está falando sobre o versículo Mateus 11, quando ele no versículo 25 ele vai dizer: e naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e os revelaste aos pequeninos. Amém? O que Jesus, irmãos, ele estava ensinando aqui através da sua palavra, e que nesta noite Deus ele tem transmitido para nós através do Espírito Santo, quando ele vai falar, irmãos, sobre que o Senhor, ele está dando graças ao Senhor, ele estava agradecendo, ali o Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e os entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Amém? Quem eram os pequeninos, irmãos, que Jesus estava se referindo naqueles dias? Os pequeninos, irmãos, eram aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade. Se nós formos ver aqui, Jesus, ele nasceu numa sociedade há 2.000 anos atrás, e uma sociedade, irmãos, onde as pessoas só tinham um valor que eram vencedores. Era a sociedade de Jesus nasceu. A sociedade no tempo de Jesus só dava um valor aos vencedores. As pessoas, irmãos, que não tinham, não viviam, não tinham situações, vamos dizer, não se destacavam entre aquela sociedade do império, as pessoas que se destacavam eram os vencedores daquela época. Quem eram os perdedores? Os perdedores eram aquelas pessoas que, para aquela sociedade, quando se convidavam para uma festa, para um banquete, só se convidavam os vencedores. Por quê? Os vencedores eram aqueles que viviam nos palácios dos reis. Os vencedores eram aqueles que viviam nas sinagogas, nos sinédrios, os mestres, os sábios daquela época. Esses eram os vencedores. Infelizmente, hoje, o evangelho que está se pregando hoje, em muitas igrejas, em muitos lugares hoje, está se pregando, não é o evangelho, aquele evangelho que Jesus deixou para a igreja. Não é o evangelho que quando Jesus chamou os seus discípulos e ensinou a eles como seria o reino de Deus aqui na terra, como que Deus, o propósito de Deus aqui, o propósito do Filho de Deus nesse mundo, para salvar todos quantos se haviam perdido, todos quantos estavam vivendo na sombra da morte. E hoje nós vivemos com um evangelho de vencedores. O evangelho que se prega hoje são os evangelhos de vencedores. Porque o evangelho hoje, irmãos, esse evangelho aqui, está se adaptando às coisas do mundo. O que o mundo hoje
nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Aleluia! O verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Esse evangelho que Jesus, irmãos, ele deixou para a igreja. O evangelho que é pregado para aquelas pessoas, irmãos, que nos dias de Jesus se achavam os perdedores. Aquelas pessoas como Pedro, um pescador humilde que não está entendendo, irmãos, que eram pessoas que para a sociedade daquela época eram desprezados. Quem queria a amizade de um pescador? Que consideração tinha para Maria Madalena? Para Zaqueu o publicano? Eram pessoas desprezadas. Eram pessoas que para aquela sociedade daquela época não tinham, está entendendo? Eram pessoas que os vencedores não davam valor para eles. Eram desprezadas. Aleluia. Mas o evangelho que nós pregamos e que nós aprendemos, aleluia, é o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus. É esse evangelho aqui que nós aprendemos e pregamos. E que Jesus deixou para nós nesses dias que nós, como cristãos, como servos de Deus, temos que pregar-nos. Porque hoje, irmãos, entenda aqui. Olha a sociedade de Jesus, o tempo de Jesus há 12 anos, o que eles faziam? Convidavam só as pessoas mais que se destacavam na sociedade. As pessoas famosas. E hoje, o mundo que nós estamos vivendo está entrando, irmãos. O evangelho hoje está se adaptando àquele mesmo tempo de 2000 anos do nosso Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Vamos dizer aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Hoje, quando tem uma Copa do Mundo, os técnicos, o que eles vão convidar? Quem que eles vão convidar? Os melhores jogadores. Cada nação, cada país vai convidar quem? Os melhores. Eles não vão convidar o jogador que é perdedor. Eles vão convidar quem? Os melhores. Passamos alguns dias aqui, lá nas Olimpíadas, que nós vemos ali, os atletas que são convidados são os melhores. São os melhores. Porque aqueles que são os atletas perdedores, eles vão ficar aqui de fora. Eles vão ficar afastados. Eles não vão ser convidados. Porque o mundo que nós vivemos hoje, está entendendo? O mundo que nós vivemos hoje só estão vivendo um mundo de vencedores. Porque não tem lugar para perdedores. Tem lugar para perdedores. Mas se nós vamos aprender aqui o verdadeiro evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus não vem buscar vencedores. Ao contrário. Jesus veio buscar aqueles que eram considerados perdedores naqueles dias, aqui neste mundo, aqui nesta terra, para serem vencedores na eternidade. Aleluia! É esse o evangelho que nós pregamos, o evangelho que Jesus disse: quem quiser vir após mim, cada um negue-se a si mesmo, cada um tome sua cruz e siga-me. Este é o evangelho que precisamos pregar, que precisamos ensinar, irmãos. Não é esse evangelho que está sendo pregado na muitas igrejas, sobre o evangelho de vencedores.
Esse é o evangelho que nós precisamos pregar. Não é, irmãos, um evangelho adulterado. Não é um evangelho que é ensinado hoje em muitas igrejas, que o cristão, irmãos, ele não pode passar por luta, ele não pode passar por dificuldade, ele não pode ficar desempregado, ele não pode ficar enfermo, passar pela luta, é o contrário, irmãos, é o contrário. O evangelho que Jesus ensinou é: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci, vós vencereis também. Aleluia! Esse evangelho, irmãos, que Jesus há 2.000 anos ele ensinou aos 12 discípulos como apóstolo, e que depois que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai intercedendo por nós, pelos pecadores. É esse evangelho, irmãos, que Pedro, que Tiago, que João, que Filipe, que André pregavam. Esse evangelho que nós precisamos pregar hoje é o evangelho de João Batista. É o evangelho de João Batista que, quando chegou diante do rei Herodes, ele podia ter todo o privilégio ali, se ele se calasse, se ele não omitisse a verdade, se ele compactuasse com o pecado, ele teria todos os privilégios da corte de Herodes. Mas ele sabia que se ele pregasse a verdade, se ele falasse a verdade com o rei, ele iria colocar a sua vida em risco. Mas ele não omitiu aquilo que estava determinado na lei de Moisés. Quando ele chegou para o rei Herodes, ele disse: olha, rei, não é lícito tu tomar a esposa do teu irmão. Não é lícito você tomar a Herodias, a esposa do teu irmão Filipe, porque está na lei, rei, que o que você está fazendo é errado, isso é adultério. Deus condena o adultério. Ele sabia que se ele falasse, se ele pregasse a verdade para o rei, ele estaria colocando a sua vida em risco, e aconteceu. Porque depois que ele entregou a mensagem para o rei, ele foi levado para o cárcere. E lá no cárcere ele perdeu a sua vida. Ele morreu ali, mas não deixou de falar o verdadeiro evangelho. Ele não deixou de pregar a mensagem de Deus. Aleluia. O evangelho que nós precisamos pregar hoje é o evangelho, irmãos, que Pedro pegou, que Tiago, que no final dos 3 anos do ministério deles com Jesus, eles estavam prontos para dar suas vidas em prol do evangelho, em prol desta palavra. Aleluia! O evangelho que nós ouvimos muito ser pregado hoje, irmãos, e que a sociedade hoje está trazendo para dentro das igrejas, é o evangelho de vencedores. É o evangelho de vencedores. É o evangelho que se convidam os melhores pregadores, os vencedores. É o evangelho que se convida os melhores cantores, os vencedores. Mas não se convida as Marias Madalena. Não se convida Pedro, Tiago, João, Filipe. Não se convidam os Zaqueus, que eram considerados naqueles dias de Jesus há 12 mil anos perdedores. Mas a Bíblia diz que Jesus
Ele veio buscar todos quanto se haviam perdido. Aleluia. Jesus ainda hoje, Ele não está chamando vencedores. Jesus ainda hoje, Ele não está chamando aqueles que se acham vencedores. Os que se acham que não precisam de Deus. Os que se acham que a sua glória, o seu poder, o seu dinheiro, os seus status sociais é mais do que eles se tornarem um cristão e aceitarem Jesus como seu Salvador. Mas para essas pessoas hoje, o Evangelho de que Jesus pregou foi: o que importa? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aleluia. Aleluia. É esse o Evangelho genuíno. É o verdadeiro Evangelho. Que muitas vezes nós, como cristãos, somos vencedores. Mas também há momento da nossa vida que Jesus nos ensinou que vai ser preciso nós perdermos alguma coisa aqui nesta vida para alcançarmos a eternidade, a salvação da nossa alma. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho que nós pregamos. O Evangelho que Pedro aprendeu, que no final da sua vida, da sua carreira, morreu crucificado em uma cruz. Porque ele aprendeu o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que nós precisamos pregar hoje é o Evangelho que Estevão pregou, que no final da sua carreira foi apedrejado pelos líderes sacerdotes. O Evangelho que nós precisamos pregar hoje é o Evangelho de Tiago, que morreu pela espada, pelo rei Herodes. O Evangelho que precisamos pregar hoje é o Evangelho do apóstolo Paulo, que com toda a sua letra, que com todo o seu conhecimento, era um poliglota, falava as 5 línguas, ou até mais. Foi ensinado como fariseu no melhor colégio. Mas no final da sua carreira ele disse: tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi, para mim, ele deixou todo o seu conhecimento, toda a sua teologia, toda a sua filosofia, aleluia. Mas ele aprendeu a ser um servo humilde, obediente à palavra de Deus. E quando chegou no final da sua carreira, ele escreveu na sua carta, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas desde já guardei a fé e a coroa da justiça. Aleluia. O meu galardão está guardado, não somente para mim, mas para todos aqueles que são fiéis. A mensagem do Evangelho. Eu prego esse Evangelho. Não é um Evangelho só de vitória, mas um Evangelho, aleluia, que nos leva a alcançar a eternidade. Aleluia! É esse Evangelho que nós pregamos nessa igreja. Não é esse Evangelho adulterado, irmãos, que estão sendo pregados aí, muitas vezes nas internets aí, entendeu? Em muitas campanhas.
E muitos irmãos, infelizmente, que são ensinados nesses evangelhos adulterados, não chegam até o final da sua carreira. Infelizmente. Porque quando vem a luta, quando vem as dificuldades, quando vem as perseguições, quando vem as perdas, estão deixando a sua carreira, estão deixando a sua coroa, estão abandonando o seu ministério, estão vendendo a sua salvação, o seu direito de primogenitura, como Esaú, pelo prato de uma sopa de uma lentilha. Sabe por quê? Porque foram ensinados nesse evangelho adulterado que está sendo pregado, o evangelho falsificado, que não prepara a crente como Jesus preparou os 12 apóstolos, a não ser Judas, que traiu Jesus e tomou sobre si a sua própria condenação. Mas todos aqueles que acreditaram no evangelho genuíno, no evangelho que é pregado, no evangelho que Jesus pregou, durante seus 3 anos de ministério, no final da sua carreira, é como aquele ladrão da cruz, que um zombava e dizia: tu não és o Filho de Deus? Desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas aquele homem que ouviu e viu ali que realmente Jesus, ele é o Filho de Deus, e que ele estava sendo pregado ali naquele madeiro, não porque ele tinha um crime, não porque ele era pecador, mas ele viu ali em Jesus que ele estava morrendo inocente, que ele estava morrendo por mim, por você, por esta humanidade pecadora. Mas ele ali, no seu último momento de vida, ele se arrependeu. Ele creu em Jesus quando ele disse: Senhor, falou para aquele que estava praticando, disse: olha, tu nem menos temes a Deus, nós estamos aqui porque somos ladrões. Nós estamos aqui porque os nossos feitos, tudo que nós fizemos de errado, tudo que nós fizemos nesta vida, nós estamos pagando. Estamos aqui nessa cruz porque estamos pagando pela vida que nós vivemos, pelo pecado que nós cometemos, pelas nossas atitudes com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Mas esse não. Esse está aqui porque ele não fez, não tem nenhum mal, ele não cometeu nenhum mal. Aleluia! É esse evangelho que nós precisamos pregar. E que Jesus disse para ele: hoje mesmo, na verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Esse é o verdadeiro evangelho que nós precisamos pregar. E que Deus ainda continua, através da Espírito Santo, através da sua palavra, convidando, aleluia, para ser, muitas vezes, perdedores aqui nesta vida, nesse mundo, mas ganhar a salvação da sua alma. Amém? Ficamos de pé nesse momento. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus.